Eu sei que você quer sair da casa dos seus pais, mas você tá com medo. E eu arrisco a dizer que às vezes você nem sabe exatamente o que te dá medo, mas você sente medo. E eu sei porque eu já passei por isso. Quando eu saí da casa dos meus pais, eu tinha medo do que poderia acontecer. Medo de como eu poderia me sentir, medo do se eu conseguiria pagar minhas contas ou não, medo de algo acontecer e eu não conseguir resolver aquele algo. Mas a grande verdade é que eu saí mesmo assim. E depois, quando eu fui morar sozinho, eu tive medo de novo. Eu já tinha saído da casa dos meus pais, mas eu estava começando uma profissão nova e eu não sabia se ia dar certo ou não. Só que hoje, muitos anos depois, eu percebo que eu poderia ter feito algumas dessas coisas que eu vou compartilhar nesse vídeo aqui e com certeza o meu medo iria sumir. Se você não me conhece, meu nome é Gustavo Borges e nesse canal aqui eu compartilho o que eu venho aprendendo na minha vida para te ajudar a sair da casa dos seus pais sem se ferrar. Muitas vezes o medo faz a gente ficar parado no mesmo lugar e até quando a gente se move baseado no medo, a gente toma péssimas decisões. Isso pode ser disfuncional e te atrapalhar a executar tarefas simples. Agora, imagina uma tarefa mais complexa, que exige mais comprometimento, mais compromisso, que é sair da casa dos pais. Ter medo vai te atrapalhar muito nessa decisão. Mas como que a gente para de ter medo e começa a viver a vida que a gente deveria viver? Como é que a gente começa a escrever a nossa história sem depender mais do berço dos pais? E aqui eu quero deixar claro que sair da casa dos pais não significa virar as costas para a família. Muito pelo contrário. No meu caso, por exemplo, quando eu saí da casa dos meus pais, o meu relacionamento com eles melhorou e muito. E quem sabe não pode ser o seu caso também. Se a gente tivesse menos medo, a gente teria coragem de ir lá buscar aquele emprego, a gente teria coragem de dar um passo para frente mesmo, alugar uma casa, fazer um compromisso e fazer finalmente as coisas acontecerem, construir nossa vida, construir a nossa família. E pode parecer uma coisa muito difícil, porque muitas vezes parece um fantasma, né? Algo que você não consegue pegar claramente e entender exatamente o que está acontecendo, o que está te dando medo de fato. Mas eu tenho certeza que você provavelmente já ouviu algumas das coisas que eu vou falar aqui e realmente funciona. Mas para funcionar, a única coisa que você tem que se comprometer em fazer é realmente executar aquilo que você vai escutar aqui. E para perder o medo, você precisa seguir esses 4 passos, que são simples, mas podem não ser tão fáceis assim. O primeiro é obter os fatos, analisar os fatos, decidir o que fazer e, finalmente, mas não menos importante, realmente fazer. Muitas vezes, quando a gente está com medo, a gente não consegue tocar no medo. A gente não sabe exatamente o que dá medo na gente, mas é uma certa insegurança de algo que a gente não tem muita certeza do que é. Então, por exemplo, tem gente que fala assim: ah, eu tenho medo de perder o emprego. Mas se fosse só isso, é fácil. É só você procurar outro emprego que uma hora você acaba achando. Pode não ser o emprego dos seus sonhos? Pode, mas muito provavelmente você vai encontrar uma forma de ganhar dinheiro. Então, será que o medo é realmente esse? E aí vem a primeira etapa, obter os fatos. Do que você tem medo de verdade? Será que você tem medo de perder o emprego, perder uma fonte de renda, ou realmente de sair da sua zona de conforto e procurar um emprego, procurar uma nova forma de ganhar dinheiro? Anos mais tarde de eu ter saído da casa dos meus pais, veio um momento que eu me vi obrigado, de certa forma, a morar sozinho. E uma das coisas que me preocupava era exatamente isso. E se eu perder um dos únicos clientes que eu tenho na minha nova profissão, eu estava começando ali, e eu tinha muito medo. Se eu perdesse aquele cliente ali, eu não conseguiria pagar um aluguel, eu não conseguiria me manter, né, comprar comida, e muito provavelmente não conseguiria me manter na profissão também. Então aquilo me dava um certo receio, porque eu sabia que no fim das contas eu era iniciante, eu ainda não tinha habilidades necessárias. Então aqui a gente já tem alguns fatos. O que me dá medo? É realmente perder aquele cliente ou não ter habilidade suficiente para conseguir outro cliente? E aí já entra o segundo passo, vamos analisar isso, né? Perder o cliente é realmente uma fonte de medo. Só que eu não tenho muito controle sobre isso, né? É uma decisão mais do cliente do que minha. Eu vou fazer o meu melhor, mas ainda assim
se ele não quiser trabalhar comigo, não tem muito o que fazer. Então, analisando esses fatos, eu já percebo que ali é meio besteira eu me preocupar, porque eu não posso fazer nada sobre isso. Já não ter habilidade suficiente pode ser uma coisa que eu tenho que olhar com mais carinho, porque eu posso melhorar isso. Eu posso começar a aprender mais sobre a minha profissão, executar aquilo que eu faço com melhor qualidade, com mais velocidade, entender melhor como as pessoas precisam daquilo que eu faço, aprender a vender e ter mais segurança no meu trabalho. Eu tinha obtido os fatos, analisado os fatos e agora eu poderia escolher o que eu ia fazer. Será que valia a pena eu ficar me preocupando com aquele cliente ou valia mais a pena eu colocar o meu esforço em melhorar o meu trabalho? Eu escolhi e segui o melhor caminho que eu acreditei para mim. O resto é história. Talvez você tenha medo de não ter dinheiro suficiente para se manter caso você perca o emprego. Então, quais são os fatos? Você tem um emprego, você tem medo de ficar sem dinheiro. Você só vai ficar sem dinheiro se você não tiver uma reserva de emergência. E se você for registrado por um certo período, muito provavelmente você ainda vai ter o seguro-desemprego, o FGTS e algum dinheiro seu que o governo reservou para caso acontecesse o imprevisto. Então, analisando todos esses fatos, você pode começar a perceber que é o ideal você juntar dinheiro. Você não gastar tudo que você ganha, fazer uma reserva de emergência. Para caso aconteça uma perda de emprego, uma crise, você tenha uma reserva ali de alguns meses para você não ter dificuldade até você encontrar outro emprego. E aí vem a outra questão, né? E se eu não encontrar outro emprego? Cara, existem milhares de formas de ganhar dinheiro. Não é fácil muitas vezes. Às vezes, as pessoas falam, eu não consigo emprego, mas não se especializa. Ou às vezes até o contrário, se especializou demais e não aceita um emprego que paga pouco, que é o suficiente para sobreviver. E fica naquela, né? Mas eu não mereço isso, eu mereço mais. Cara, começa com o que você tem, vai melhorando. Ao analisar os fatos, você vai entender o que você pode fazer e aí sim você vai poder escolher o que você precisa fazer e começar a fazer para esse medo ir embora. E eu sei que aqui a gente fez meio mentalmente toda essa coisa, mas o ideal é que você anote tudo isso. Anota quais são os fatos, do que realmente você tem medo. Eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo de não ter condições de arrumar outro emprego, eu tenho medo de não ser bom o suficiente, eu tenho medo de não ter dinheiro, eu tenho medo de uma crise. Faz a anotação, e anotar é melhor do que digitar, porque o nosso cérebro entende apertar um botão de forma diferente de fazer uma letra. Seu cérebro guarda de uma maneira diferente, é uma maneira cognitiva de fazer o seu cérebro pensar mais e focar mais naquilo que você está escrevendo. Tem problemas que realmente são simples, né? Que você não precisa ficar anotando. Mas tem outros que são um pouco mais complicados, principalmente se a gente não sabe exatamente a causa daquele problema. Anotar vai tirar tudo aquilo da nossa cabeça e vai fazer a gente ver aquilo sem aquele sentimento, sem o medo. Quando é uma frase escrita, fica muito mais fácil da gente olhar e entender o que está incomodando. Isso funciona até numa tarefa, por exemplo. É muito mais fácil você cumprir quando você anotou o que tem que ser feito do que quando está só na sua cabeça. E aí, quando você começa a ficar ocupado resolvendo aqueles problemas que você anotou, ao ficar ocupado trabalhando nesse problema, o seu medo vai diminuindo cada vez mais. Porque agora você sabe que você está fazendo algo que você realmente poderia fazer a respeito daquilo que você tem medo. Você está encarando o seu medo de frente e fazendo algo sobre. E muita gente pode falar, mas Gustavo, pode acontecer algo inesperado. Pode acontecer algo que eu não tenho controle. E aí? E nesses casos? Eu vou ficar com medo? O que eu vou fazer? Não tem como eu enfrentar isso. E realmente, tem certas coisas que a gente não controla. A gente pode pegar uma doença, pode acontecer um acidente grave e a gente não tem muito controle sobre isso. Mas a vida é assim. E aí tem um exemplo muito bom, né, das árvores lá nos países onde nevam. Existem várias árvores, né, mas dois tipos que chamam bastante atenção. Quando começa a nevar muito, tem aquelas árvores que resistem à neve, a neve começa a pesar e por ela ser tão rígida, criar uma resistência tão grande quanto a neve, ela vai e quebra. E tem aquelas outras que estão lá, estão recebendo a neve e elas envergam até a neve derreter e depois elas voltam no lugar. A gente tem que ser igual essa segunda árvore. Resistir contra o inevitável
não vai fazer a gente mudar as coisas. Quando a gente entende que o inevitável pode acontecer e caso aconteça, a gente cooperar com o inevitável, a nossa vida vai ficar muito mais leve e vai ficar muito mais fácil da gente se reerguer. E muitas vezes o inevitável pode ser o que faz a sua vida ter sentido. Antes de eu trabalhar com o que eu trabalho, antes de fazer esse canal aqui, eu tinha uma banda. A minha vida era música, né? Era tentar fazer a banda dar certo. Eu estava 100% focado naquilo. Mas, infelizmente, o destino falou, não é para ser. E logo depois que a banda acabou, a minha vida mudou, realmente. Eu fiquei meio sem chão por um período, mas logo eu percebi que eu não podia fazer muita coisa a não ser me adaptar a essa nova situação. E foi aí que eu comecei uma nova profissão, que eu pude morar sozinho, firmei um relacionamento e minha vida foi se tornando aquilo que é hoje, que faz muito mais sentido do que a vida que eu tinha até então. E tem que tomar cuidado também, porque às vezes o inevitável pode ser uma coisa muito absurda que nem chega a acontecer. Às vezes você pode ter medo de um raio cair na sua cabeça. Que isso é um medo meio absurdo de acontecer. Fazendo uma pesquisa rápida aqui, no Brasil, nos últimos 10 anos, só 800 pessoas morreram por raio. Cara, 800 pessoas em 10 anos. A chance disso acontecer é muito pouca. É muito baixa. É lógico que você vai tomar cuidado, né? Você não vai ficar entrando debaixo de árvore em tempestade ou ficar vacilando aí em pontos altos com o guarda-chuva aberto. Mas ainda assim, a chance disso acontecer é muito baixa. Então, medos absurdos podem te paralisar porque você está colocando energia naquilo e as chances são, a probabilidade é que não vai acontecer com você. E se ainda assim aquilo ficar te perturbando, coloca uma ordem de stop loss. Parar caso a perda seja muito grande. Você perceber que o medo de perder o emprego, o medo de não ter dinheiro, tá te paralisando, você tá ficando velho. Cara, você tá com 30 anos, você ainda mora com seus pais, você ainda não tem um trabalho, você ainda se comporta como uma criança, um adolescente, isso já tá problemático, você é adulto. Você precisa fazer alguma coisa. Não deixa isso tomar mais tempo da sua vida. Daqui a pouco você tem 40 anos, daqui a pouco você tem 50 anos, você vai ter ruga, você vai ter cabelo branco, daqui a pouco a morte está batendo na sua porta. E aí? Você não viveu sua vida. Não deixa isso te atrapalhar mais, coloca uma ordem de stop loss. Já perdi muito em não fazer o que eu deveria fazer. E não fica preso naquilo que já passou. O que já passou já era, não tem como você serrar a serragem. Você já fez, você já errou, você já perdeu o tempo. O que importa é o que você vai fazer hoje. O único momento que você tem poder sobre alguma coisa é agora. Não é no futuro e não é no passado. Não adianta nada você falar assim, beleza, amanhã eu vou começar a fazer. Não, começa agora, vive agora. Só hoje você pode executar essas coisas. Você não pode executar amanhã, porque amanhã você não sabe se vai chegar. Você não pode executar ontem, porque o ontem já passou. Então, consiga os fatos, analise os fatos, escolha o que você precisa fazer, coloque em ação hoje. E muito cuidado, né, com os medos absurdos, porque muitos deles podem não acontecer e estar paralisando sua vida. Se isso está te paralisando por muito tempo, coloca uma ordem de stop loss, você já perdeu demais. Se você seguir isso que eu estou falando, muito provavelmente os seus medos vão sumir e você vai começar a agir, começar a trabalhar na substância da sua vida. Escrever a sua história, viver a sua história e parar de ser uma pessoa dependente do seu pai, da sua mãe, para realmente contar a sua história. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para mais vídeos assim e eu te vejo no próximo. Abraço!